A gente está vivendo em uma época em que muitos gêneros de filme estão passando por um ponto de transformação. Eu acabei me dando conta disso e parando para pesquisar melhor sobre depois de assistir, em 2015, o filme Kingsman. Para quem não sabe, Kingsman: O Serviço Secreto é um filme sobre uma organização de espiões dirigido e escrito pelo Matthew Vaughn. Ele é o mesmo roteirista e diretor do filme Kick-Ass de 2012. E é impossível não reparar como nesses dois filmes, ele praticamente desconstrói e faz piadas com as convenções que a gente está acostumado no gênero. Em Kick-Ass, com os filmes de super-herói, e em Kingsman, com os filmes de espionagem. Essas desconstruções são um fenômeno muito comum e até esperado que elas aconteçam quando um gênero fica grande ou conhecido demais. Para ser mais específico, a gente tem que falar sobre o ciclo de vida de um gênero. John Kowalski, em 1978, publicou seu ensaio Transformação Genérica nos Filmes Americanos, em que ele explica o que acontece quando as convenções de um gênero ficam tão clichê que ele acaba tendo que passar por uma transformação. Ele dividiu essa possível transformação em 4 tipos: o humor caricato, a nostalgia, a desconstrução e a reafirmação do mito. Na caricatura, os elementos da fórmula convencional aparecem em um contexto tão exagerado ou sem sentido que acabam deixando a situação engraçada. É um estado em que o filme se torna autoconsciente e vira uma paródia dele mesmo para mostrar como muitas daquelas convenções são infantis e inocentes demais. Isso é muito bem feito em Deadpool. O filme não se leva a sério nem por um minuto e satiriza completamente a história padrão do super-herói. Wait, you're better than this. Join us. Use your powers for good. Heads up. Na evocação à nostalgia, o filme usa da ambientação e do roteiro para meio que recriar a sensação de assistir a versão inocente e romantizada daquele gênero. Essa forma pode ser usada para se aproveitar os elementos nostálgicos e firmar numa zona de conforto. Mas alguns filmes conseguem evocar essa nostalgia e se manter consciente dela, comparando o nostálgico com o real e dando um grau maior de maturidade para a obra. Mas é na terceira fase de transformação, considerada pelo próprio Kowalski como a mais poderosa das 4, que a coisa fica realmente mais pesada. Na desconstrução do mito, as convenções tradicionais do gênero são usadas para mostrar como tudo aquilo se baseia num mito destrutivo e inadequado. É como se fosse um choque de realidade diante de toda a inocência que o gênero costumava ter. Os personagens são colocados em um mundo real, muito mais humano e com dilemas morais muito mais complicados do que antes. O exemplo de desconstrução que o Kowalski usa no ensaio é do clássico Chinatown do Roman Polanski. O filme pega ideias simplórias dos filmes de investigação policial americana, como senso de justiça e integridade, e coloca eles em contraste com um mundo ambíguo e muito mais complexo. A visão inocente da justiça do protagonista acaba levando para um processo de autodestruição diante da tragédia e da loucura que ele estava submetido no mundo real. Essa terceira fase, em alguns casos, acaba levando para a quarta e última fase, a reafirmação do mito. Nesse caso, o mito se repete mesmo depois de passar pelo choque de realidade da terceira fase. Um super-herói não desistindo de encontrar uma justiça idealizada, mesmo depois de entender como o mundo é de verdade, é bom exemplo dessa reafirmação do mito. Segundo o próprio Kowalski, essa fase dos gêneros é uma reflexão dos desejos e das necessidades humanas, como se fosse necessário acreditar no ideal e na utopia, mesmo diante de uma realidade que não dá esperança para isso. Quando se para observar Kingsman nessa perspectiva, é bem mais fácil entender como o filme consegue surpreender tanto em alguns momentos. Vindo do gênero americano de filme de espiões, existe uma série de convenções que a gente espera ver baseada nos clichês do gênero, e o filme quebra sistematicamente várias dessas expectativas. A maioria dos filmes do James Bond tem algum vilão megalomaníaco e sociopata com alguma característica ou deficiência marcante para deixar ele ainda mais ameaçador. Já o principal antagonista do Kingsman, representado pelo Samuel Jackson, é diretamente o oposto de tudo isso. Ele é muito sensível, se veste que nem um adolescente, desmaia se vê sangue, e sobre a característica única de vilão dele, bom, é um problema de dicção. No stomach for violence. I mean, literally, I see one drop of blood, that is me done. I'm like, projectile. Esse contraste entre ele e o que se espera de um vilão já fica claro nos primeiros 10 minutos de filme. Primeiro, a gente é apresentado para a imagem típica de vilão. Get the 62 Dalmont. This whiskey, it's amazing. You will shit. Logo depois, para a imagem típica do espião. 1962 Dalmore. It'd be a sin to spill any. E por último, o personagem do Samuel Jackson. My kind of welcome. E o fato de ele não saber que marca e ano era aquele whisky, e simplesmente tomar como qualquer pessoa normal faria, é um detalhe que diz muito sobre o personagem. Uma quebra de expectativa que a gente tem em cima desse universo de vilões com sotaque russo e espiões usando terno. O filme não opera tanto a desconstrução do mito, já que a jornada do herói ali acaba dando bastante certo. Mas quando ele desconstrói, é basicamente com violência. Diferente das cenas de ação mais sugestivas e refinadas que são esperadas no gênero, aqui ela é completamente explícita e muito bem dirigida. Acontece com poucos cortes e mudanças de zoom e enquadramento que aumentam ainda mais o impacto de cada golpe.
A violência explícita em filmes pode ter uma série de funções narrativas. Um dos grandes mestres nisso é o diretor e roteirista Quentin Tarantino. A cheerleader towards violence in cinema. No filme Django, por exemplo, ele usa uma cena de violência para apresentar um personagem e mostrar que tipo de personalidade ele tem, de acordo com a forma que ele sentia prazer diante daquela violência. Já em Bastardos Inglórios, a gente é constantemente colocado em uma espécie de dilema moral diante da violência. Quando nazistas, que a gente geralmente quer que morram ou se deem mal, são colocados sofrendo algum tipo de violência muito forte que acaba causando um sentimento de pena ou empatia. Em Kingsman, essa relatividade moral fica evidente pelo fato de os heróis serem extremamente cruéis e violentos em muitos momentos. A maioria dessas cenas acaba sendo engraçadas e não se levam a sério, mas deixam claro como a visão dualista de bem e mal típica do gênero é infantil. Tem um momento específico no filme que é o que chega mais perto de operar realmente a desconstrução do mito ali, e foi uma das cenas mais tensas que eu assisti no cinema. Eu me sinto na necessidade de dizer que o segundo filme da franquia, Kingsman: O Círculo Dourado, infelizmente é bem menos interessante e original que o primeiro, e tem alguns momentos realmente ofensivos. Provavelmente ainda vai ter um terceiro filme, mas eu acho que, sendo bom ou ruim, o saldo de Kingsman já é positivo. Ele é uma resposta a filmes e gêneros que se levam a sério demais e nos lembra da sensação de ir no cinema pensando que vai ver algo comum e ser completamente surpreendido. Well, this ain't that kind of movie. Pessoal, hoje eu queria divulgar o nosso primeiro patrocinador. É um pessoal aqui de Pelotas, amigo nosso, que trabalha com quadrinhos enviando para o Brasil inteiro. É bem fácil entrar em contato. Cada região tem um grupo de WhatsApp com outros colecionadores em que dá para se trocar ideia ou fazer alguma encomenda. Todas as redes sociais deles vão estar aí na descrição, então dê uma olhada por lá. Inclusive, a gente está discutindo com eles a ideia de fazer alguns sorteios de quadrinhos pro pessoal que apoia o canal. Então, dá uma olhada na nossa campanha do Apoia-se também. Esse vídeo foi bastante inspirado num outro vídeo do Nerdwriter, em que ele explica como as transformações de gênero operam em Logan. Então, se vocês gostaram, eu recomendo que tenham uma olhada no vídeo dele também. O link vai estar aí na descrição. Muito obrigado pela atenção e até mais.